Na sua versão aí, que tem Bíblia aí, não, pode abrir aí, Salmo 124. Vamos lá? Vamos ler? Diz assim: se não for o Senhor ao nosso lado, agora diga Israel. Aí o versículo 2 parece que ele repete a mesma coisa, né? Se não for o Senhor, vamos lá? Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós. Aí fala que eles teriam nos engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Águas teriam transpassado, né? Corrente teria levado, os dentes dele teriam travado a nossa vida. Aí ele fala assim: olha, bendito seja o Senhor, que não nos deu como presa aos seus dentes. O laço quebrou e nós escapamos em nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Porque o nosso socorro vem de quem? Vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E Salmo aí, irmãos, ele fala de um adorador, que ele de repente percebe que as pessoas começam a olhar para ele, começam a olhar e ver nele um grande homem, um grande Davi, um grande rei, um grande comandante, um grande soldado. Aí ele olha para o povo e percebe que ele tinha que dar uma resposta, porque ele era esse grande homem. E ele fala para o povo dizendo o seguinte: se não for ao Senhor, se não for ao Senhor, que seria, né, de Israel? Aí ele traz para ele a sensação de um livramento. Quando ele olha para o Senhor e diz assim: ah, o Senhor me livrou. Ele fala do laço do passarinheiro. Era aquela ideia que tinha o povo de Israel de pegar um pássaro, colocar uma marca naquele pássaro e ir para a rua com aquele pássaro. E ele passava anos e anos, não tinha gaiola, ele era amarrado pelo pé, pela pata, né? Pelo pezinho dele, e ele rodava o tempo todo enfiado um pau no chão. E pegavam aquele pássaro, iam para a praça e apostavam: será que ele vai voar? Sim ou não? E eles cortavam o laço, e o pássaro continuou circulando, porque tinha a sensação de uma prisão. Aí Davi diz: não, o laço quebrou, e nós escapamos, porque o nosso socorro vem do Senhor. Amém? Amém. Então essa sensação de liberdade que nós temos hoje, nós precisamos tomar muito cuidado. Muito cuidado com essa sensação de liberdade. Quando você olha para o povo de Deus é um povo especial, irmãos. Nós temos algo que é especial em nossas vidas. Eu falava ontem, lá em Camburi, que eu não tive a oportunidade, quando jovem, de ouvir tantos hinos. Hoje a gente ouve cada hino lindo, lindo. A gente liga, sai no carro, liga um CD, está lá uma coisa linda. A gente viaja no tempo. Deus está movendo de uma forma tão especial essa geração, que é uma geração perfeita, é a geração do resgate. Amém? Amém. Eu estava com o Gerson, ele trouxe um CD, Casa de Davi. E quando eu olhei aquela Casa de Davi, ele é um cara feio, né? Ele é feio. O nome dele, Davi Silva. É feio demais, o menino é muito feio, chega a assustar, né? E ele raspou o cabelo, né? E ele cantava, e na igreja não tem mais cadeiras. Eles estão lá tocando, cantando, adorando, e o pastor prega no meio da música, e eles estão lá chorando, caem no chão. Eu disse: puxa, que coisa feia. Aí de madrugada eu acordei e liguei o Casa de Davi. Fiquei lá olhando assim, eu não tinha o que fazer, né? Aí fiquei ouvindo, e de repente eu estava no chão, chorando, igual aqueles adoradores naquela fila. Eu caí no chão, agradecido a Deus, porque Deus é tão bom. Deus é tão bom para comigo, para com vocês, não é verdade? O que nós vamos entregar ao Senhor? Acho que os irmãos vão falar. Eu tenho um testemunho que é terrível.
Eu fui menino de rua. Eu vivia nas ruas. Eu comia resto de comida. Eu com 12 anos, eu saí para São Paulo em direção ao mundo, sozinho. Ah, se não for o Senhor, que não me deu como presa aos dentes deles, né? Eu comecei a usar drogas com 9 anos de idade. Eu comecei a fumar. Primeiro baseado eu fumei numa praia. Quando eu acabei de fumar, eu caí. Fiquei 3 horas em coma. Se não for o Senhor. Eu fui preso com 16 anos de idade. E quando eu fui preso, eu fui torturado. Barbaramente torturado. Eu fui levado para um local onde eles me pegaram, apagaram o cigarro no meu ouvido. Se não for o Senhor que esteve ao meu lado. Como agradecer a Deus por esse livramento? O laço quebrou. Eu fui preso 25 vezes. E com 27 anos de idade, eu tive um belo encontro com o Senhor. Um belo encontro. Ele transformou a minha vida. Ele transformou toda a minha história. Ele mudou toda a minha vida. Por que ele mudou? Porque eu entreguei o meu coração ao Senhor. Eu entreguei a minha vida a Ele. Eu confiei no Senhor. Porque, irmãos, hoje em dia você confiar em alguém está difícil. Depositar sua confiança em uma pessoa é muito difícil. Mas quando você conhece o Senhor, você tem vontade de entregar sua vida a Ele. E hoje, irmãos, nós estamos vivendo um momento muito especial da igreja. Mas também nós estamos vivendo um momento de muito esfriamento na igreja. Quanto maior é a igreja, mais fria ela fica. Por que será? Né? Eu fiquei pensando comigo, e eu cheguei até aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. Está em Lucas 24. Quando você olha aqueles 2 discípulos, eles passaram 3 anos com Jesus. Eles foram treinados por Jesus. Eles foram capacitados por Jesus para ser um evangelista, para ser um pregador. Eles sabiam da morte de Jesus. Eles sabiam que Deus ia fazer um milagre. Mas de repente, quando Cristo morre, eles decidem a saírem de perto da alegria do caminho. E deixam o caminho. E eu comecei a pensar, por que as pessoas deixam o caminho? Eu fui pastor da Assembleia de Deus. E tinha uma coisa na Assembleia de Deus que me impressionava. Ela parecia uma roda gigante, sabe? Uma ideia transitória. Cheia, vazia. Cheia, vazia. Como tem gente desviada, como eles chamam, nas Assembleias de Deus? O que será? Mas nós estamos caminhando nessa mesma direção. Muitos estão levantando as mãos, entram por uma porta e saem pela outra. Nós ficamos fracos com facilidade, sabia? Nós enfraquecemos com facilidade. Basta o irmão olhar a cara feia, está o irmão aí todo doente. A mesma hora que estamos adorando a Deus, dizendo, estou apaixonado, né? Estou apaixonado, completamente apaixonado. Na mesma hora estamos com raiva, com rancor, com ódio. A mesma hora que dizemos a Deus, olha Senhor, eu quero estar no seu altar, derrama chuva, nós estamos vendo gotas, pingos de água lá fora. E nós estamos criando uma geração também daqueles que estão vivendo uma vida transitória. Na Bahia chamamos de crente de São Raimundo, que ele é um pé na igreja e um outro no mundo. Nós estamos criando uma geração de adoradores que não gostam de levar Bíblia para a igreja.
A igreja. Nós sabemos o que fazer, mas não queremos agir. Nós sabemos o que temos que fazer, mas não queremos agir. Diz que Daniel era um rapaz, era um jovem. E Daniel, ele chegou, olhou a porta de uma igreja. E ele adentrou na igreja. Preste bem atenção. Ele entrou na igreja. Quando ele chegou na igreja, ele colocou o pé na igreja, ele viu, olha bem, uma igreja grande. Ele viu alguém na porta e com uma placazinha escrito o quê? Diácono. E como essa palavra é tão estranha, tão difícil, diácono, que ele leu errado, diabo. Ele pegou assim, diabo. Mas ele entrou na igreja. E quando ele entrou na igreja, ele percebeu que a igreja, ele nunca tinha entrado, a igreja era retangular. Ele percebeu isso em todas as igrejas. E além de ser uma igreja retangular, ela tinha o que? Bancos, não é isso? Fica todo mundo olhando para o cangote do outro. Ele percebeu isso. Olhou para frente, ele viu um púlpito, só que ele não sabia o que era púlpito. Ele olhou lá, viu, e viu um cara sentado atrás do púlpito. Ele aqui deve ser o comandante, o coronel. É o coronel que está ali. Até que assim, é o pastor. Ele disse, é o pastor. E ele percebeu que os irmãos tinham um livro na mão. E esse livro é a Bíblia, que carregavam todos eles debaixo do braço. Só o pastor que colocava assim. É o mais ungido. Né? É a graduação da estrela. Ele percebeu também que atrás do pastor tinha o quê? Coral. É? Na igreja tem coral. Vamos ver. Do lado direito tem um piano. E o esquerdo tem um ó. Não é essa igreja? A igreja batista é assim, né? Nacional. E ele ouviu a mensagem. Quando ele ouviu a mensagem, o Daniel ficou cantado. E o pastor fez o apelo. Olha, vocês estão inteligentes. E do apelo surgiu o que? A mão. Levanta a mão. Ele levantou a mão. Quando levantou a mão, veio um grupo e disse: você agora é crente. Olha, que privilégio. Você agora é filho de Deus, é mais criatura. Leva Daniel para um quarto lá, Daniel é lá, orientado por um grupo de irmãos que parecem mais os coronéis. Tudo assim, não sei qual, você é Jesus Espírito, não é verdade? E pegaram Daniel, agora você tem agora uma Bíblia. Ele aí ganhou uma Bíblia. Pronto. E quando ele chegou na igreja, ninguém cumprimentou ele. Ele entrou na igreja, ninguém falou nada para ele. Mas quando ele veio na próxima semana, trazendo o quê? A Bíblia, aí os irmãos tudo foi lá, opa, mas o senhor, irmão. Ele disse, olha. E ele aí, ó. Começou Daniel agora, a vida dele. Né? E daí, ele entende que para ele subir naquele púlpito, ele tinha que fazer um seminário de 5 anos. E ele vai para o seminário, Daniel. Depois de 5 anos, ele recebe a chamada e ele é pastor. E de repente, houve um chamado para Daniel evangelizar os muçulmanos. Ele recebeu a chamada. E agora vamos trabalhar com Daniel. Aqui tem muita gente inteligente. Daniel tem uma visão de igreja como... Quem é o primeiro? Como é que é a igreja de Daniel? A visão dele. Ele adentrou na igreja, era o quê? Retangular. Aí
ele vai trabalhar com os muçulmanos. Ele chega lá, como é que é a guerra com o muçulmano? Redonda. E daí ele vai, chega lá, ele encontra bancos? Não. Ele encontra o quê? Não tem banco. Ele encontra tapete. E ele encontra pastor pregando? Não. Porque o Daniel chegou na igreja e comprou alguns livros no banco. Um livro pequenininho, que chama-se Inário, cantor. Então, impressionante que dentro desse livro tinha umas letras, mas tinha também alguns desenhozinhos assim, umas coisinhas. Que é o quê? Partitura. Alguém sabe ler aqui? Ninguém sabe ler. O pior é que ninguém sabe, alguns autores ler, né? Mas tem partitura. E tem irmão que gosta de ir para a igreja com o livro de partitura. Eu não entendo nada, mas gosto de ter. Daniel chega lá, não tem livro. E pior, não tem pastor. E o pior de tudo é que não tem corinho, nem hino. Agora, como evangelizar? Pense comigo. Vai ser um muçulmano. Qual seria a dica que Adão, qual seria a instrução que você daria a Daniel? Mas seu nome é Marcos. Escreva aí, Marcos, para mim. Pega o papelzinho e escreva aí. Adão, diga-me, qual seria a instrução que você daria a Daniel para ele evangelizar os muçulmanos? Qual seria? O que ele tinha que aprender, na sua opinião? Na minha opinião, precisava aprender o dialeto deles. A linguagem, coloca aí a linguagem. Vamos fazer mais fácil, a linguagem. Dialeto só você entende, nem eu entendo. É a linguagem dos muçulmanos. Quem mais? Você aí, da bateria? Foi você da bateria? Baterista, diga aí, você ensinaria Daniel para ele evangelizar os muçulmanos? Na sua opinião? Eu ensinaria para Daniel? Para Daniel passar para o povo lá, acho que estudar a Bíblia, né? Mostrar a Bíblia para eles. Mas ele não tem Bíblia lá? Ele tem o que lá? Nada. Não, ele não tem nada também. Qual o livro que o muçulmano usa? Não, ele tinha que aprender a literatura deles. Olha, literatura deles. O que mais é que ensinaria um homem para evangelizar os muçulmanos? O que mais? Quem fala aí? Olha, irmão, a gente não tem Ser amigos. Pregar aqui, prega só orar, eu não prego. Ser amigos um do outro. Amigo, olha que coisa bonita. Como é seu nome? Elian. Elian, amigo. Que não é você que está me olhando cara de você? O que você ensinaria, Daniel? Conhecer mais as pessoas. Conhecer mais é o quê? Se relacionar melhor com os muçulmanos. O que mais poderia fazer? Tem mais alguma coisa? Tem alguém aí? Hein? Ensinar cânticos. Ele vai ensinar cânticos depois, né? Mas primeiro tem que se aproximar, né? Vamos lá. A comida. Ser um muçulmano, se transformar num muçulmano. Transformar, e a roupa, né? Coloca aquela roupa, porque senão ele não vai querer cuidar com você. Usar a mesma roupa, Marcos. Ei, Marcos é inteligente demais. Só tem professor aqui de seminário. E lá não tem professor de seminário, porque eles não ensinam nada disso pra gente. Que coisa, né? Todo mundo sabe disso. A alimentação deles, como é que ele come? Não é isso? A mesma comida. Agora eu pergunto a vocês, que sabem tudo isto, vocês estão tendo esse comportamento com os que estão aqui? Vocês querem, então você quer ter a mesma linguagem dos adolescentes? Comer a mesma comida que eles comem? Vestir a mesma roupa que eles estão vestindo? Não veste. Foi isso que os discípulos não entenderam. Foi essa a razão que Jesus passou mais 40 dias com eles aqui na terra, tentando mostrar para eles que nós temos um caminho a seguir. E que esse caminho tem que ser um caminho aberto. Ele disse assim: aprendam de mim,
mim. Ele chamou para a responsabilidade dele a alegria. Olha como ele trata a prostituta. Em nossa igreja tem um rapaz que ele é a pessoa mais íntegra da igreja. Foi militar, é um homem, olha, patente. Na eleição para a diretoria, ele foi ser o vice-moderador. Olha, meu vice-presidente, o cara é bom. Um cara é bom, com todo mundo, com unanimidade, levanta a mão. É ele, homem. Além de ser o vice, ele é o diácono da nossa igreja. É o diácono, não é o diácono. Além de diácono, o cara é do ministério de discipulado, porque o cara é culto. Ele fala 2 línguas. Eu não falo nenhuma, ele fala 2. E o cara é professor, ele tem doutorado. O cara é um mestre. E tem um rapaz lá que é o pior da igreja. É um tal de Tiago. Tiago é o câmbio do avesso. Tiago, ele é aquele cara que quando a menina entra na igreja, ele é o primeiro a receber. O cara é esperto. O cara é elegante. E é o primeiro a convidar. E é o primeiro a namorar. Ele é bonito, ele é bom. Olha, tem uma lábia que só ele. Mas o Tiago, ele é doente. Não é doente? Ele, carnaval, ele não aguenta. Ele pega tudo, me segura Jesus, larga a Bíblia, sai. O Tiago fica na internet até de madrugada. E aconteceu agora, eu fui tirar umas férias de 10 dias. Era tudo que o diabo ou o diácono queria. Porque eles estavam com sede do Tiago. Sede. Sabe? Vamos pegar ele agora. E quando eu viajei, reuniram lá e pegaram o Tiago e deram um pontapé no Tiago. Aí eu cheguei de viagem. Aí o Tiago estava lá todo murcho. Isso que foi, Tiago? Eu disse, pastor, eu agora estou destruído. Mas por que fizeram isso com você? Não, eu estou namorando com a filha de um seminarista, com a irmã do seminarista, e ele não quer. Aí reuniram, aí focaram minha vida. Aí por que fizeram isso? Quem fez foi o diácono, foi o vice-presidente. Eu chamei e disse, com a autorização de quem fizeram isso? Não, nós reunimos aqui e tal. Quantos tinham? 3. Nós temos 9 diáconos. Vamos marcar uma reunião de novo. E marcamos uma outra reunião com o pastor presente. E aí decidiram que o Tiago foi uma vítima. Não deveriam ter feito isso com o Tiago. Porque é mais fácil pegar o Tiago, colocar ele na porta e dar um chute no traseiro dele para bem longe. Porque nós não queremos, sabe o que, irmãos? Ter trabalho. Aí o diácono veio e disse, não, eu vou largar todo o meu cargo. Eu disse, graças a Deus. E ele largou. Abandonou o vice-presidente, diácono e ministro. Aí me perguntaram para mim, pastor, o senhor preferiu que uma pessoa íntegra deixasse tudo e que Tiago continue? Aí eu fiz a pergunta para aquele irmão. Jesus veio para os que são doentes ou não? Quem é doente? O nosso vice-presidente ou Tiago? Tiago é o doente. Então Jesus veio para quem? Para Tiago. E o que não é doente, ele pode ir embora. Porque esse homem, por certo, ele vai procurar uma outra igreja. Ele não é do mundo. Vai beber, vai fumar, não vai se prostituir. Mas Tiago vai.
A adoração começa no seu coração quando você entende qual a missão de Jesus, qual é a vontade de Jesus. A igreja não cresce e nós não formamos discípulos porque não colocamos no coração dele o amor pelos perdidos. E mais do que isto, nós não implantamos nas pessoas que existe uma solução e que há cura para os feridos. Quando há cura para os feridos, a igreja cresce, restaurada. Aí o diabo da vida, ele vai entender que ele foi recebido, porque na casa dele, a mãe é uma louca, o pai é um louco, briga o tempo todo, e ele não tem ninguém para apoiar ele. Mas quando ele recebe esse carinho, é por isso que quando Jesus ele vai no caminho de Emaús, ele encontra os dois discípulos. Interessante que ele encontra os dois desviados. Ele vai atrás. Olha o que o Senhor faz. Ele vai atrás. Mas o Senhor passou 3 anos como discípulos. O Senhor passou mais 40 dias depois de morto. Mas encontra 2 no caminho. Ele abandona. Não. Nós somos o pelotão de fuzileiros. Eu fui militar também. E eu pertencia ao primeiro pelotão. Eu fui obrigado a passar 1 ano e 3 meses no quartel, no 19º Batalhão de Caçadores. E lá eu pertencia à primeira companhia operacional. Eram os elites do batalhão. Eram aqueles que iam na frente. Interessante, irmãos, que no quartel, esse pelotão que vai à frente é o primeiro a morrer. É o primeiro a morrer. E eu queria ir para trás, não, você tem que ir para frente. Irmãos, a igreja, ela caminha como o primeiro pelotão de fuzilamento. Agora é interessante que existe, depois do primeiro pelotão, a companhia de apoio. Para que serve a companhia de apoio? Para recolher os feridos. Recolher os feridos. Eu assisti um filme há pouco tempo aí, porque eu gosto de filme também, viu? Eu sou gente. Eu sou gente, eu não sou. Você me agradou aqui. Tem carne, eu gosto de ver filme. E eu assisti um filme interessante com um major que ele vai para a guerra. Ele promete aos seus soldados: eu não vou deixar ninguém para trás, nem que esteja morto, mas eu vou pegar os corpos e vou trazer de volta. Vou com vocês e volto com vocês. Mas nós temos, irmãos, uma doença chamada santidade falsa, e que deixamos os feridos, todos eles, para trás. Quanto tempo eu tenho? Até meia-noite. Não tem meia-noite, faço não, não falo muito. Bom, eu vou dizer o que Deus pensou daquele que estava no caminho para vocês. E vocês pensem comigo. Tá bom? Aqui em Lucas capítulo 24, conta essa história do caminho de Emaús, né? Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para a aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, mais ou menos 12 quilômetros. Vamos pensar assim, né? 12 quilômetros. E eu conversando a respeito de tudo as coisas que aconteceu, que sucedeu. Aconteceu que enquanto conversava, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Estão achando aí? Minha versão é de hoje, a sua é de ontem, né? Não, mas não dá para entender, não dá? Pega esse ventilador para mim aqui e vem cá.
e bota ele na minha frente aqui. Pronto. Aí, se puder. Se não puder, também desligue ele. Bem. Então, vamos falar. Que hora termina aqui o culto aqui? Realmente. Não, vai, você, né? Mas qual é o horário certo? Até 11 horas. 11 horas? Pode ir, Sabe que hora também lá na Imucuri? 10 horas. aqui também é 10, mas o pastor pode até meio-dia. Ah, eu estou aqui olhando pro relógio. Não vou ter meio-dia, não. Eu vou até 1 hora da tarde. Bom, vamos lá. Então, e ali o seu, né? E aquele discípulo. Eu estou onde? Eu estou em que versículo? 16. Cara, baterista é fera. Vai ler aí. Lê o 16. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Isso, traduziu, o cara nem leu. O cara traduziu, tá vendo? Olhou como ele fez com a Bíblia? Ele pegou, me olhou e disse, ia reconhecer. Então ele traduziu o texto. É o que nós temos que fazer. Nós temos que traduzir para as pessoas o texto. E eu queria mostrar para os irmãos isso hoje de manhã, para que os irmãos, como tem aqui uma congregação, eu comecei, irmãos, minha vida inteira foi trabalhar com congregação. Eu não gosto de igreja. Eu estou hoje, mas já tenho 4 congregações lá, em 2 anos. E eu estou formando mais, porque esse é o melhor trabalho que existe. Vocês são os privilegiados. Amém. Sabe por quê? Porque você é o primeiro pelotão de felicidade. Porque vai chegar algum depois aqui, vai todo meio esquisito, e vocês vão ficar para trás. Acontece isso. Quando alguns enfrentam demais, só faz dividir a igreja. Depois vão ter que sair daqui para abrir uma outra congregação. Porque vocês são os privilegiados. Olhe para o seu irmão e diga assim, você é chique. Amém? Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de reconhecer. Então lhe perguntou Jesus, o que é isso que você está falando? Aí eles começam a falar de Jesus. Eles começam a falar do que aconteceu com Jesus. Preste bem atenção. Andavam com Jesus, eram discípulos de Jesus, eram ovelhas. Jesus era o pastor deles. Caminharam juntos. E Jesus ia falando com eles. E eles começaram a dizer assim, você não sabe o que aconteceu? Lá em Jerusalém, pegaram Jesus, mataram Jesus, trocaram ele por Barrabás. E ali, e tem umas mulheres doidas na igreja, que disse que viram eles. É a tradução do texto. Olha o que aconteceu com os discípulos. Eu queria falar algumas coisas que tinham na mente deles. Primeiro, eles estavam loucos. Jesus chama eles de loucos. Aos que abandonaram sua igreja, chamam de loucos. Preste bem atenção no que acontece aqui nessa história. O Senhor fala para ele assim, olha, vocês estão loucos, nécios e tardos de coração para crer. Olha que palavra dura ele fala para aqueles adoradores. Loucos e o coração duros. Qual foi o motivo que ele largou o caminho? Os loucos. Primeiro motivo, dando conversa fiada. Eles iam conversando a respeito do que aconteceu e discutindo entre eles dois. É o que acontece. Muitos trabalhos se acabam porque nós não somos motivadores. Sabe o que é motivadores? É aqueles que levantam um ao outro.
Vocês cantam muito bem e chamam a atenção. Eu entrei ali, eu fui para uma igreja ontem, luxuosa, ar-condicionado, bateria de primeiro mundo, violão primeiro mundo. Eu tive ontem pregando para uma igreja que tem 4 pastores e eu não vi a unção que eu vi aqui. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é vontade de acertar. Então nós temos o quê? Nós temos vontade. Gideão, quando ele foi para a guerra, Deus deu a ele 32 mil soldados. Não foi isso? Sabe quantos tinham o inimigo? 150 mil soldados. Aí Deus olhou e falou assim: acho que tem muita gente aqui. Olha o primeiro pelotão de fuzilamento. Olha a qualidade. Deus disse: tira aí. Tirou 22 mil. Quantos ficaram? 10. Conta direito. Bem, tinha 32, tirou 22, 10. ou 10. E aí tira mais, tira mais. Imagine quantos ficaram, quem sabe? 300 para lutar por quantos? 150 mil. Quantos eram para cada um matar, quem sabe? O pelotão de fuzilamento tem essa missão. Eu não sei mais ou menos, mas a conta dá 450 mil para cada um. No 450 soldados. Isso é mil, sei lá o que. Mas é muita gente. 300 soldados contra 150 mil. E quem venceu? Sabe por quê? Porque o pelotão de fuzilamento, ele tem a unção de Deus na vida deles. São aqueles que estão abrindo fronteiras, não dão ouvido à conversa fiada. Então olhe para o seu irmão e diga assim: não converse fiado comigo. Não converse fiado comigo. Outra coisa que aconteceu com aqueles discípulos, que eles eram cegos espiritualmente. Cego, irmãos. Aconteceu que, enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus. Quando você não tem um alvo, você fica cego. Cego. Eu cheguei uma vez no presídio e encontrei os irmãos orando. Os pastores têm um preso aí que é o inimigo. Pegou um homem. E eles foram evangelizar. O cara pegou fezes e jogaram lá os discípulos. E ele saiu correndo e xingaram o rapaz todo. Jogaram louco. O que fazer com ele? Pastor, eu não vou. Disse: vamos orar. Macário, o nome dele. Já tinha quase 3 semanas na cela, sem tomar banho, sem comer, querendo morrer. Ele disse: eu vou lá. Agora olhem para poder eu não sair de lá melado. E eu fui. E quando eu cheguei na cela, o guarda fez assim: pastor, fica aí de fora, senão abre a cela. Mas abre a cela. Eu vou entrar dentro dela. E me tranco com ele lá dentro. Mas o senhor ficou louco? Não. Pode abrir a cela. E abriu a cela. Quando abriu, eu entrei. E estava no chão deitado. Aí trancaram comigo lá. Eu cheguei perto dele assim. Ele disse: Macário. Ele me olhou. Quem é o senhor? Eu disse: eu sou um amigo de Deus, quero ser seu amigo. Sentei no chão com ele deitado, aquele mau cheiro.
E ali começamos a conversar, que eu só falava, ele me ouvia. E depois de 2 horas conversando com o Macário, eu consegui levantar ele, eu consegui levar ele para o banheiro, eu dei um banho no Macário, eu peguei, cortei o cabelo de Macário, eu tirei ele da cela, levei para a igreja, e Macário hoje é um dirigente da igreja. Amém. Nós temos que ter uma visão de Deus para evangelizar os perdidos. Para ser adorador, não basta tão somente cantar, tocar e levantar a mão. Nós temos que viver a adoração. Nós temos que sentir no nosso corpo e ter nele a marca de Cristo. Tem um hino que Soraya canta que eu fico feliz quando ela canta. Quero ser igual a Jesus. Eu quero ser igual a Jesus. Eu quero cantar igual a Jesus. Sabe quando ele cantou Jesus? Quando Judas traiu ele. Quando ele levantou para trair. No dia da dor, no dia da ceia, ele disse: vamos cantar um hino de louvor a Deus. É porque era um sofrimento. Era um sofrimento. Porque o primeiro pelotão, ele sofre. E tinha algo interessante no primeiro pelotão. Tinha pista de pentáculos. Sabe o que é isso? Pentáculos são obstáculos. E todos os soldados tinham que passar por aqueles obstáculos. E era uma fila de homem. E na frente tinha o quê? Tinha falsa baiana, que era 2 cordas. Falsa baiana é 2 cordas. Cuidado com ela. Tinha que passar por ela. Tinha um chão cheio de... como é que chama? Arame farpado. Aí tinha uma parede, tem que subir na parede. Você já viu isso em filme, né? Aí desce e tinha um buraco imenso. Tem que descer no buraco, cair no buraco e subir. E eu tinha uma coisa. Ali era uma pista de pentáculo. Que o soldado que não passa pela pista, ele tinha que voltar de novo. Enquanto ele não terminasse o roteiro todo da pista, ele não passava para o serviço militar. E eu fiquei 3 meses na pista. Sabe por quê? Porque eu fui torturado. Eu não tenho força nos dedos. São todos eles deslocados. E eu saía correndo, primeiro pulando, aí eu vai, por aqui, corre ali. Mas quando eu descia no buraco, eu pulava, não conseguia deslizar. E ali era a minha tortura. E assim, mas e agora? Eu tentando fugir do quartel. E o pior é que, além de não conseguir subir do buraco, eu era motivo de gozação. Todo mundo conseguia, menos eu. Eu disse, mas e agora? E quando caía no branco, era todo mundo olhando assim, para dar risada. Você imagina isso? 3 meses de sofrimento. Um dia eu parei de manhã e disse, eu vou para a pista hoje, mas eu vou passar assim. Porque se eu não passar, eu vou embora. Vou fugir. Mas eu não aguento mais. E saí determinado. Fui o primeiro a correr. Pulei um, pulei outro, vai eu, Porto Baiana, passei pelo rio, corri no buraco. Quando eu saí correndo, pulei, deslizava. Não consegui. Aí eu fui pro fundo do buraco, fiquei lá, olhando. Aí vinha um, pulava em cima de mim. Corria, subia, com uma facilidade. E eu olhando aqui, tem muitos discípulos que estão assim, perderam a força. Perderam a força. E eu era aquele discípulo, olhando. E tinha um negro com uma Farias. O cara parecia um macaco.
O cara era forte demais. E grosso, e não era alto, imagina. E ele veio de lá, quando eu olhei para vir, ele veio correndo. Aquele monstro de homem. Quando ele pulou, eu disse, e agora? Aí ele correu com ele para dele. Dei um pulo no cangote dele e pulei. Irmão, nós temos que aprender a agir como adorador. Porque tem muitos buracos que nós temos que enfrentar no evangelismo do dia a dia. E nós somos soldados de Cristo. Quantos tem aqui? Levante a mão. Fica com medo de levantar a mão, soldado. Você pode ser ferido. Agora, um soldado não pode ser cego. Amém? Amém. Você não pode ser cego. A igreja precisa de pessoas que têm uma visão ungida de Deus. Tem um texto que eu não sei, está escrito que Deus nos deu uma língua dos eruditas para que possa dizer uma boa palavra ao que estava cansado. Sabe o que é uma língua dos eruditas? É você saber o que falar. Sabe o que foi o terceiro motivo que levou aquele discípulo a sair